Sabe esses vídeos de 1 versus 20 ou 1 versus 30, 50? Então, hoje a gente precisa falar sério sobre isso. Mas eu quero deixar claro que isso daqui não é uma crítica pessoal. É para que a gente possa refletir o que isso desencadeia na gente como pessoa e na nossa sociedade como um todo. Porque uma coisa é debater ideias, outra coisa é transformar a fé em um confronto, como se religião fosse luta livre. E, gente, religião não é UFC. E antes de alguém falar, mas debate é importante para mostrar os pontos cegos da religião, eu concordo, mas discordo ao mesmo tempo. E eu vou explicar agora para você por quê. Mas antes, já hypa o meu vídeo, deixa like. Se você não for inscrito, se inscreve nesse canal para receber as notificações. E entra lá no meu canal do Telegram, que por lá é garantido que você vai receber todas as notificações dos vídeos que são postados aqui. Eu não assisti esse vídeo em específico que viralizou. Já quero deixar isso claro dentro do próprio vídeo para não virem dizer que eu estou falando as coisas ali sem saber. Justamente eu não assisti por não concordar. E não foi por falta de curiosidade. Eu recebi alguns cortes e eu já percebi que esses cortes estão com algumas coisas que eu vou colocar aqui, inclusive. E eu vou falar do porquê que eu fiquei com essa resistência para não assistir. Principalmente por conta do formato. Eu gosto muito desse formato, inclusive eu consumo esse formato, desde que ele não seja vinculado à religião. Isso acendeu um alerta dentro de mim. E eu confesso que algum tempo atrás tinha me dado um pensamento de, nossa, talvez pudesse ser interessante fazer um conteúdo desse 1 versus 20 com o tema de religião, mas logo isso já saiu da minha ideia e eu falei, não, é melhor não fazer, mas eu não aprofundei muito. Mas agora eu percebi o porquê. Um cristão versus 20 macumbeiros. Parece inofensivo, né? Mas isso ressoa como time contra time. É diferente quando a gente coloca assim, PT versus a direita, sabe? Quando é contexto político, quando é contexto sobre alimentação, como é contexto sobre estilo de vida. É diferente. É nós, os certos, contra eles, os errados. Mas só que quando a gente tá falando de religião, a gente não tá falando de opinião. A gente tá mexendo com alma, a gente tá mexendo com ancestralidade, com o sagrado, com a história pessoal das pessoas. História de dor, história de perseguição, história de fé. Se um cristão chegar para mim e falar que Dona Maria Quitéria é o demônio, eu não vou acreditar. Dona Maria Quitéria salvou toda a minha família esse ano em fevereiro de um incêndio na minha casa. Como que eu não vou conseguir ser convencida disso? Porque ela se mostra diferente para mim. É muito pessoal, é muito interior. Essa é a minha religião. Mas eu não tô aqui para atacar ninguém. Eu tô aqui para trazer reflexão para você. E eu quero muito que você deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Por isso eu não vou mandar ninguém ir lá xingar e falar que tá errado. Não faça isso. E nem ir lá e deixar dislike. Não precisa. A reflexão que é importante ser compartilhada. Eu tô aqui para fazer o que Exu e Pombagira ensinam, a mocota, tirar a máscara do circo e olhar com verdade. E eu quero começar falando que antes, geralmente, de quando eu vou gravar esse tipo de conteúdo, eu falo com o meu marido. E ele é sacerdote, ele tá na Umbanda há muito mais tempo do que eu. Eu tô na Umbanda ali aos meus 24, 25 anos. O meu marido já tem 40 anos dentro da religião. Inclusive, ele faz leituras com o seu Zé, tem aqui embaixo no perolaiemanjá.com. Pro meu marido, ele não concorda comigo, ele discorda. Ele acredita que debates assim são importantes dentro da esfera religiosa. E ele me falou o ponto de vista dele, ele tem um ponto muito válido. Na visão dele, quando a gente coloca religiões diferentes para serem discutidas e a gente discute dogmas que ferem pessoas, discursos que oprimem, práticas que desrespeitam a fé do outro ou a existência do outro, isso ajuda a gente a expor pontos cegos da religião, mostrar as incoerências religiosas e impedir assim que a religião seja utilizada como uma arma de destruição. E nisso eu concordo categoricamente com ele. Porque sim, é importante questionar quando uma religião está usando medo para controlar o seu fiel. Quando líderes exploram a fé para ganhar dinheiro. Quando pessoas usam a dor alheia como gatilho para induzir elas, vulneráveis, a te dar dinheiro. E também a combater discursos de ódio, discursos de LGBTfobia, de misoginia. E isso precisa ser discutido, porque não dá pra gente continuar fingindo que não tá vendo pessoas disfarçando ódio atrás da palavra Deus. Só que aí entra aquilo que eu vivo
na minha fé, aquilo que eu vivo na minha espiritualidade, aquilo que eu vivo com as minhas entidades. Religião, para mim, não é debate acadêmico. Religião não é ringue. Religião é alma. É vínculo que a gente tem com aquilo que é sagrado, mas aquilo é sagrado para mim. É experiência íntima, energética, individual, intransferível. E quando a gente joga isso dentro de um formato 1 versus 20, com esse título chamativo, com milhões de pessoas nas redes sociais vindo para consumir esse conteúdo, com corte, com risadinha, com pedacinhos para soltar lá no TikTok, isso muito facilmente acaba virando um circo barato, onde a oferta é a ridicularização de religião. Então olha como que as duas coisas são verdade ao mesmo tempo. O meu marido vê o valor de debater e revelar os comportamentos abusivos religiosos, e eu enxergo o perigo de transformar a fé num espetáculo de confronto, de brigas, como se religião fosse só um pensamento. Mas agora, olha, eu vou trazer você para a reflexão mais profunda, então se concentra, vamos lá. Vamos dissecar esse formato com um pouquinho mais de calma. Um cristão versus 20 macumbeiros. Primeiro 1, depois versus 20. Primeiro que a quantidade não é neutra, porque esse é um formato que viraliza. E esse formato viraliza porque ele cria uma narrativa inconsciente e psicológica. Quando você coloca de um lado uma pessoa e do outro lado 20, você cria instintivamente uma percepção de minoria perseguida versus maioria opressora. E eu garanto que a gente, macumbeiro, não queria ficar com esse ar de opressor. E também um herói contra vários inimigos, o nosso herói, o nosso protetor, aquele que vai salvar você do inimigo. E de novo a gente coloca a nossa religião no ponto de o inimigo, o errado, o do diabo. E mesmo se a gente invertesse um macumbeiro versus 20 cristãos, colocaria os cristãos no polo do inimigo ou dos salvadores. Depende da fé da pessoa que está recebendo aquela mensagem. Eu sei que essa não é a intenção do dono do canal. A intenção dele não é criar essa rixa religiosa. Mas esse é o jeito que o cérebro lê. Eu sou psicoterapeuta e eu estou falando aqui, isso não é a minha opinião. Isso é neurociência. Isso é psicologia social. Quando uma pessoa se confronta com esse tipo de informação, é assim que o cérebro dele inconscientemente vai absorver aquela informação. O cérebro interpreta essa cena automaticamente como ataque e defesa. Então tem um vilão e tem um mocinho, mesmo que aquela pessoa ainda não tenha entendido muito bem qual que é o contexto daquele conteúdo. O segundo ponto, que é o mais importante aqui dessa reflexão, a gente ainda está num Brasil onde terreiros são invadidos e sacerdotes são desvividos, onde pessoas invadem templos de umbanda, de candomblé, de quimbanda para destruir os seus objetos sagrados, tudo em prol de devemos proteger a nossa sociedade do inimigo. E isso inconscientemente pode reforçar para muita gente de que o povo do terreiro é um povo estranho, é um povo esquisito, um povo que está assim, alheio à sociedade, não é um povo correto. Como se a gente estivesse do lado errado, como se a gente fosse as pessoas ruins da história. O lado que precisa ser consertado pelo evangelho. E agora vem o terceiro ponto. O espetáculo. O corte rápido. Tirar de contexto aquela frase. Cortes pros reels, pros shorts, pro TikTok. E isso vira isca. Mas isca para quê? Para retenção em rede social, não para reflexão espiritual. Isso gera engajamento por conta do debate, da briga e da raiva. Tudo que a religião não quer. E aí alguma coisa que poderia ser feita para crescer nas religiões, para disseminar o que aquela religião prega, na verdade, vira só mais um discurso do time que se acha dono da verdade e do time que se sente atacado e precisa se armar para se proteger. E ninguém ouve ninguém, ninguém muda de opinião. Porque lembra, a religião é algo muito íntimo, algo muito pessoal. Ninguém vai me convencer que Quitéria é o demônio. E a fé acaba virando aquilo que ela mais teme. Acaba virando a munição que a pessoa utiliza contra o outro, que ela deveria enxergar como irmão, que ela deveria amar, como Deus pede. O sagrado vira conteúdo. Conteúdo onde a gente coloca no ringue cristãos versus macumbeiros. Mas olha, eu quero ser justa aqui com todos os aspectos, tentei observar sob todas as óticas, e quem defende esse tipo de debate não quer dizer que é uma pessoa necessariamente ruim, que é uma pessoa que é vilã. Muitas pessoas que gostam desse tipo de conteúdo sob a ótica religiosa,
elas têm um ponto crucial que a gente precisa conversar. Essas pessoas estão cansadas de ver pessoas praticando abuso, utilizando a fé como justificativa. As pessoas estão cansadas de líderes religiosos que não querem ser questionados e que nunca admitem uma falha sequer. As pessoas estão cansadas de doutrina sendo utilizada para praticar violência. E essa galera gosta desse tipo de conteúdo porque elas querem ver isso sendo exposto. Elas querem ver alguém com coragem de ir lá e falar o que elas queriam falar. Isso aqui tá errado, isso aqui machuca, isso aqui não pode, isso aqui não tem nada de Deus. E eu, sinceramente, eu aplaudo quem tem coragem. Porque religião, seja ela qual for, ela precisa ter a capacidade de olhar no espelho e analisar os seus próprios atos e o resultado deles. Observar. Onde que eu estou oprimindo? Onde que eu estou tirando a liberdade do outro? Onde que eu estou desrespeitando a existência de alguém? Quando uma fé controla o que você veste, quem você pode amar, como você vive, com quem você se relaciona, e usa a punição eterna como ameaça, isso precisa sim ser questionado. Então não é sobre dizer que debate é errado. Debate é necessário, mas a gente tem que olhar como se debate, para que se debate, o objetivo daquele debate. Isso que faz toda a diferença. E eu tenho um ponto que eu quero acrescentar aqui. Eu, como macumbeira, não vou conseguir mudar as falhas cristãs. Assim como o cristão não vai poder mudar as falhas da macumba. Não tem como. Só quem está lá dentro, só o cristão pode corrigir os erros que existem lá dentro, assim como só nós que somos macumbeiros conseguimos corrigir os problemas que existem dentro da nossa fé. O problema é quando esse conteúdo deixa de ser alguma coisa para expor os problemas que têm que ser corrigidos lá dentro. E acaba virando vamos ver quem vai ganhar essa discussão, vamos ver quem vai dar mais corte, vamos ver quem vai viralizar mais. Aí a gente perdeu o eixo, porque religião não é torcida. Porque religião não é o jogo de quem tem o argumento mais bonito. Religião não é o UFC teológico. E eu vou te dizer uma coisa que talvez doa, mas é necessário. Quando a fé vira espetáculo, a espiritualidade sai toda pela porta dos fundos. A gente tem aí exemplos claros de shows espirituais que são utilizados e a gente vê onde isso para, onde isso acaba. Porque não dá para trazer conversa profunda em 30 segundos de corte. Não dá para explicar axé, ancestralidade, Exu e pombogira, preto velho, num ringue de me convence em 3 minutos. Não dá para resumir dor histórica de um povo num questionamento de sim e não. O que a Umbanda ensina no terreiro, o que a gente vive na gira, a incorporação, o toque, o passe, o aconchego, não cabe numa disputa de microfone. E quando a gente insiste em colocar religião ali, a gente só tá dando munição para quem não quer entender nada de religião nenhuma, para quem só quer ver o caos, só quer ver a briga, só quer ver a discórdia. Pra gente que só quer vencer, não importa. E eu quero deixar claro aqui, eu não sou uma pessoa que está querendo arrebanhar pessoas para dentro da Umbanda, não. Muito pelo contrário. Aqui no nosso terreiro, que inclusive está fechado, diga-se de passagem, porque a gente precisa de uma reestruturação. Aqui no nosso terreiro, os filhos podem sair, podem ir para outras casas, podem fazer o que quiser e a gente não tem nenhum impedimento quanto a isso. Religião certa é aquela que não agride a existência do outro. Se a sua fé não invade o corpo do outro, se não desrespeita a crença do outro, se ela não humilha a identidade do outro, se ela não usa culpa e também não usa medo para controlar a vida da pessoa, se ela não proíbe a pessoa de existir plenamente para poder ser feliz, então essa religião é a certa. Acerta para sua alma, acerta para sua existência, acerta para essa existência. Umbanda não sequestra a liberdade de ninguém. A Umbanda não se coloca como única salvação possível, principalmente porque a salvação é nossa, a gente que tem que se salvar. O outro só pode observar ou dar conselhos. A Umbanda não se coloca como a única verdade possível. A Umbanda acolhe quem chega, mesmo se essa pessoa não for da Umbanda. A Umbanda tratadora, a Umbanda limpa o caminho, a Umbanda aconselha, mas a Umbanda não bate na porta de ninguém para dizer que você precisa desviar o seu caminho e parar de acreditar nisso que você acredita. A Umbanda não fala ou você vem ou você vai queimar eternamente. Por isso que quando eu vi esse formato de vídeo sobre o tema de religião, eu não vi só um vídeo. Eu vejo um país
onde casas de axé já foram invadidas, apredejadas e destruídas. Eu vejo séculos e séculos de demonização de tudo aquilo que é preto, de tudo aquilo que é ancestral, de tudo aquilo que é de terreiro. E aí o meu coração fala, não, isso daqui não é entretenimento. Isso aqui é assunto sério, porque isso aqui ainda é ferida aberta que sangra no peito de quem tenta defender essa religião dia após dia. Mas então, por isso fica proibido debater religião? Não, não fica proibido. O que eu estou dizendo é, a gente precisa escolher muito bem o formato, para não criar ainda mais ódio religioso, para não polarizar ainda mais o povo e para o povo não se identificar como ele é meu inimigo por ser macumbeiro. A gente não pode utilizar esse tipo de debate contra time certo versus o time errado. A gente podia ter talvez um debate onde se colocasse ali um evangélico, um umbandista, um espírita, uma pessoa sem religião, e todos ali juntos, não para decidir para quem tá certo ou decidir quem tá condenado, mas para responder perguntas de, por exemplo, como que a sua fé lida com a liberdade? Como que a sua fé trata quem pensa diferente? A sua religião já feriu alguém? Vocês já viram como vocês podem rever isso? Percebe a diferença? Não é apontar eu tô certo e você tá errado. Eu vou olhar honestamente para o que a minha religião fez de errado e vou tentar corrigir isso. Vou tentar movimentar a massa dos religiosos da minha vertente para que a gente possa unir forças e corrigir isso. Porque que nem eu disse, eu, macumbeira, não vou conseguir corrigir as falhas católicas. E nenhum católico vai conseguir corrigir as falhas macumbeiras. Simples assim. Eu não posso mudar o cristianismo. Quem pode fazer isso são os cristãos. Nesse ponto que meu marido falou, faz sentido revelar pontos cegos daquela religião. Ou revelar pontos cegos da minha religião. Também existem, só são cegos. Expor incoerências, confrontar situações de abuso religioso. E eu quero deixar um ponto importante. Nenhuma religião está acima de crítica. Nunca, em hipótese nenhuma. Nem a minha, nem a sua. Por isso que se em algum lugar um pai de santo explora um filho de terreiro, isso precisa ser visto. Se um médium usa uma entidade para manipular uma situação, e isso precisa ser corrigido. Se tem terreiro que reproduz machismo estrutural, isso precisa ser observado e mudado. Isso precisa ser tratado rigorosamente com a lei. E isso não é perseguição com uma religião, isso é responsabilidade religiosa. E dá para fazer autocrítica sem montar na arquibancada e ficar torcendo a favor ou contra. Exu não tem medo de verdade, Pombogira não tem medo de exposição, mas eles definitivamente nunca subiriam num palco de um circo para fazer isso. Eles trabalham no íntimo da alma, corrigindo aquela pessoa de dentro para fora. A nossa missão aqui não é levantar torcida. A nossa missão é levantar consciência. Religião não é UFC, religião não é torcida organizada. Religião é o que acontece quando você fecha o olho, acende uma vela, faz uma prece e sente que tem alguém invisível que te escuta de verdade. Se a sua religião, se a sua fé não agride a existência do outro, pode ter certeza que ela é a certa. Se você acredita que espiritualidade precisa ser tratada com respeito, mesmo quando tem uma crítica plausível, eu te peço uma coisa. Comenta aqui embaixo o que você pensa sobre esse tipo de formato versus muitos a respeito de religião. Conta se você já se sentiu atacada, ridicularizada por conta da tua fé e da tua crença. E compartilha esse vídeo com alguém que ama debater sobre religião. Porque no fim das contas não é um cristão versus 20 macumbeiros. É consciência versus ignorância. É respeito versus espetáculo. É alma versus ego. E essa batalha definitivamente a gente não vence num palco. A gente vence aqui dentro. Porque fé não se prova. Fé a gente vive. E quem vive fé de verdade não precisa transformar ninguém em inimigo. Axé.